Bem-vindo ao programa Brasil Seguro. Eu sou Alberto Pfeiffer, o seu anfitrião, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional em Defesa, Segurança e Inteligência, o DSI, ligado ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, a Escola de Segurança Multidimensional, em cooperação com o Instituto de Estudos Avançados. Brasil Seguro é uma iniciativa conjunta do DSI e da IPTV. A IPTV é essa emissora que já está disponível para 17 milhões de domicílios, alcançando quase 55 milhões de telespectadores em todos os 5.570 municípios do Brasil. A IPTV é o canal 579, na banda KU, 23 da nova Parabolic Sky, também está no Instagram, TikTok e YouTube, www.iptv.com.br, @IPTV-oficial. O IPTV é escrito com Y, IPTV com Y. Muito bem, nesta semana no Brasil Seguro, vamos continuar com a nossa avaliação do cenário internacional, das relações do Brasil com o mundo, das zonas em que há aspectos de conflituosidade, para entender quais são os fatores que podem levar a maior cooperação ou a maior conflituosidade no cenário internacional presente e futuro. Nosso convidado é o professor Samuel Feldberg, que é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista no Brasil, nos assuntos do Oriente Médio. O Samuel tem uma trajetória ligada à Universidade de São Paulo, mas tem também uma atuação em instituições de ensino superior em Israel. Passa uma parte do tempo no Brasil, uma parte do tempo em Israel, é uma pessoa de enorme participação no debate público, na imprensa em geral, e acompanha o assunto há várias décadas. Samuel, vai ser um grande prazer ter você. Hoje é um grande prazer e espero que tenhamos uma boa conversa sobre esse assunto do Oriente Médio. Não tenho dúvida nenhuma, obrigado pelo convite e vamos lá que temos muito para analisar. Vamos começar de um assunto que está em voga hoje, que é o assunto Gaza, é o assunto Hamas, Israel, é um assunto que chamou muita atenção da opinião pública, continua a chamar nos últimos 2 anos. Desde aquela barbaridade, aquela atrocidade que foi o ataque de 7 de outubro de 2023, uma traição aos bons esforços que estavam sendo envidados entre palestinos e israelenses, procurando conduzir o relacionamento, um relacionamento que, para a imensa maioria das populações, é um relacionamento que funciona e que, com todas as dificuldades, tem apontado para um caminho de convergência de interesses, de uma vida lado a lado, dentro das limitações possíveis, mas que foi completamente desbaratado naquele momento com aquele massacre, aquela ação absolutamente reprovável e que não encontra respaldo em nenhuma justificativa moral, política, que foi a invasão do território de Israel por parte de efetivos ligados ao Hamas e a outros agrupamentos situados na faixa de Gaza e que, depois de matarem 1.200 pessoas aproximadamente, sequestrarem cerca de 250 reféns, finalmente parece que essa condição de beligerância foi diminuída sensivelmente e se encontrou um caminho para algum tipo de acerto que permita, em primeiro lugar, que a população israelense se sinta numa condição de segurança, pelo menos no estado em que estava anteriormente, e que a população de Gaza, acima de tudo, encontre os meios para a normalização ou para uma condução da sua vida, não mais no estado de guerra em que estavam, mas sim de reconstrução. Qual é a tua avaliação desse conflito e, mais que tudo, o balanço da situação atual e as perspectivas? Nós estamos numa fase do conflito. Muita gente entende o cessar-fogo como o final do conflito, mas, na verdade, nós estamos numa etapa de um conflito que se estende por décadas. O grupo terrorista Hamas tomou o poder na faixa de Gaza em 2007. Na verdade, eles não tomaram o poder dos israelenses, porque os israelenses já tinham se retirado de lá em 2005. Eles tomaram o poder num golpe interno em que eles retiraram a autoridade palestina, que era o governante legal, de acordo com o que tinha sido negociado com os israelenses na década de 1990, e passaram então a governar com mão de ferro, impondo a lei fundamentalista islâmica e se preparando para esse ataque do 7 de outubro. Samuel, só
para esclarecer nosso público, é muito importante esse ponto. Quer dizer, a região de Gaza, a faixa de Gaza, que é uma faixa que corresponde, fica ao sul do território de Israel, faz divisa com o Egito, né, na zona Exato. sul, ela tem aproximadamente 300 quilômetros quadrados, é isso? Não Não, chega, não chega a isso. não chega a isso, mas é uma faixa que tem 140 quilômetros de extensão, por mais ou menos o que? Uns Muito estreita, em alguns lugares 10 quilômetros de largura. 10 quilômetros, enfim, dá mais ou menos isso. Moram 2 milhões de pessoas lá, não é isso? 2 milhões e 200 mil é o último número. 2 milhões e 200 mil pessoas. É a área que corresponde, um dado que eu vi, 1/3 do município de São Paulo. É uma área extremamente Provavelmente. adensada. A grande maioria dessa população é uma população civil, palestina, e que está preocupada com o seu dia a dia. Sem O dúvida. Hamas, então, esse território era de Israel, e Israel Não, entregou para os esse palestinos. território nunca foi de Israel. Esse território foi conquistado pelo Egito em 1948. Ele foi administrado sob um governo militar durante praticamente 20 anos. Israel conquistou esse território em 1967, Na na Guerra guerra. dos Seis Dias, e administrou esse território até que foram assinados os acordos de Oslo na década de 1990, quando a administração foi entregue para a autoridade palestina de todas as áreas habitadas por palestinos. Em 2005, Israel se retirou totalmente desse território. Nunca foi território israelense, foi território administrado por Israel durante esse período. Embora houvessem habitantes de Israel Sim, morando lá. havia colônias agrícolas israelenses no território que foram todas retiradas em 2005 de forma unilateral, quando a administração palestina passou a governar todo o território. Então, 2005 volta isso para a autoridade, volta não, vai para a autoridade palestina, e em 2007 há uma eleição ou o Hamas toma o poder Em 2006 há uma eleição legislativa, onde o Hamas conquista mais que 70% das cadeiras para o parlamento palestino, e no ano seguinte dão um golpe e eliminam a presença legal da autoridade palestina na faixa de Gaza. Portanto, passam a ser os ditadores da faixa de Gaza desde 2007. Tá, então vem de 2007 até 2023, e nesse período todo o Hamas não procura. Qual é a dinâmica, enfim, política interna ali? Não há dinâmica política interna. O Hamas é um órgão totalmente autoritário, impõe a sua forma de interpretar o Islã sobre a população. Uma parte da população palestina é laica, não quer viver sob leis religiosas, e o que o Hamas fez a partir de então também foi se preparar para esse ataque do 7 de outubro. Não foi o primeiro ataque contra Israel a partir da faixa de Gaza. Desde 1987, quando o Hamas foi criado, e é importante que os que nos assistem saibam, tenham conhecimento, que na carta de fundação do Hamas aparece explicitamente uma declaração que diz que um dos objetivos do grupo é destruir o Estado de Israel. Eu acho que pouca gente conhece alguma organização, alguma instituição ao redor do mundo que tem entre os seus objetivos declarados destruir um país. E é isso que o Hamas faz, e é isso que o Hamas representa. E desde a criação do Hamas em 1987, houve repetidos ataques contra o território israelense, contra civis israelenses, ataques terroristas, lançamento de foguetes, e isso culminou no 7 de outubro, com uma maciça invasão por terra, como você descreveu. O Hamas é reconhecido como um movimento político na Palestina? O Hamas é reconhecido ao redor do mundo de diversas maneiras. Vários países consideram o Hamas uma organização terrorista, que é a classificação correta, porque a organização pratica o terrorismo, utiliza o terrorismo como um instrumento. Então, se eles têm outras atividades, se eles cuidam da educação ou cuidam do bem-estar da população, e apesar disso praticam o terrorismo, eles não deixam de ser uma organização terrorista por ter outras atividades. Perfeito. O Hamas é uma organização que propõe um fundamentalismo religioso
e ele está ligado a algum outro país? Qual a linha do Islã que ele segue? Eles são fundamentalistas islâmicos derivados de uma organização egípcia denominada Irmandade Muçulmana, que existe desde a década de 1920, portanto, é da época da monarquia egípcia, e uma organização que foi perseguida pelos próprios egípcios ao longo de praticamente toda a história da sua existência. Desde o início do século XX, o rei Farouk do Egito não aceitava a atuação da organização, os militares egípcios depois menos ainda, e o Hamas foi uma organização que surgiu sob os auspícios dessa Irmandade Muçulmana, que atua na Turquia, atua no Catar, tenta atuar na Arábia Saudita, onde eles também são fortemente reprimidos. É normalmente uma contestação aos governos legais da maioria dos países no Oriente Médio. Irmandade Muçulmana é linhagem sunita, xiita? Sunita. Sunita. Tá. Todo esse pessoal dessa região são sunitas, egípcios, palestinos, uma maior parte dos libaneses, inclusive dos sírios, sauditas, certamente. Todos sunitas, os xiitas, são uma minoria de aproximadamente 20% que se concentra no Irã e no Iraque. Como é que você define a Irmandade Muçulmana, então, hoje? Como uma organização fundamentalista islâmica que se opõe a governos laicos e que tenta impor o fundamentalismo islâmico sobre a população e tenta criar governos que funcionem baseados na Sharia, que é a lei muçulmana, portanto, sem direitos civis. Todas as decisões são tomadas em função daquilo que está pregado no Corão. O Hamas deriva da Irmandade Muçulmana a outras organizações derivadas da Irmandade Muçulmana? Sim, com essa atuação mais ligada à violência, ao terror? A Jihad Islâmica Palestina é uma organização menor que atua também na faixa de Gaza e na Cisjordânia, utilizando o fundamentalismo islâmico como a sua diretiva. É bom salientar que a Irmandade Muçulmana não está restrita apenas a países muçulmanos, ou de maioria muçulmana, nem a países árabes. Não. Ela hoje está presente na Europa, em todo o mundo praticamente. Sem dúvida, onde você tem uma população muçulmana que preza esses valores fundamentalistas, lá eles têm espaço para prosperar. Há dados de que na França, cerca de 30% das representações políticas locais, nível municipal, já são ocupadas por membros da Irmandade Muçulmana. Eu não tenho certeza se o número é tão grande. Há certamente uma presença maciça de imigrantes, na sua grande maioria refugiados do Oriente Médio, que se estabeleceram em países europeus como a Alemanha, a França e a Suécia. Esses são os maiores contingentes, e dentro desses grupos há certamente uma importante influência desse fundamentalismo radical. Não, é bom salientar isso para que o nosso público não pense que determinados fenômenos que têm a sua expressão bastante localizada, como é o caso de Hamas em Gaza, se referem somente àquele contexto, né? Hoje nós vivemos um mundo de transnacionalidades. Sim. Além dessas transnacionalidades ligadas à religião, à política, tanto virtuosas como viciosas, diria, há também todo o crime organizado transnacional, que, de certa forma, se comunica com essas organizações em práticas, em financiamento, em apoio, em coordenação. Há relatos de que Hamas e outros agrupamentos ligados a fundamentalismos religiosos e que se utilizam da violência têm conexões no Brasil também. Sem dúvida. Com financiamento, com arregimentação de quadros, com lavagem de dinheiro. Você tem notícias sobre isso? Pode nos... Não, com certeza. Eu ia citar o exemplo do que aconteceu na França há alguns anos, atentados contra a boate Bataclan, contra o semanário Charlie Hebdo. São todos ataques realizados por fundamentalistas islâmicos que se opõem à maneira como funciona a sociedade ocidental. O Charlie Hebdo não pode dar vazão à sua liberdade de expressão, porque eles consideram que viola valores do Islã. Aqueles jovens que estavam se divertindo na boate Bataclan, segundo eles, estão ofendendo valores do Islã num país como a França, que obviamente não é
não é muçulmano. Mas o que você pergunta em relação à disseminação dessas atividades, aqui no Brasil, por exemplo, tem a ver com o grupo fundamentalista islâmico Hezbollah, um grupo terrorista que está presente no sul do Líbano, é um importante aliado do Irã, teve a sua capacidade militar extremamente abalada durante esses últimos 2 anos de conflito, que não foi só em Gaza, foi na fronteira norte de Israel e sul do Líbano também, e eles têm na região da chamada Tríplice Fronteira aqui no Brasil, na fronteira da Argentina e do Paraguai, apoio de elementos que, no mínimo, arrecadam fundos de maneira muito significativa para financiar essas atividades terroristas, mas também estão em conluio com grupos criminosos que utilizam tráfico de armas e tráfico de drogas como instrumentos para obter fundos para suas atividades. Muito bem. Voltaremos no próximo bloco. É um minuto só. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Bom, bem-vindo de volta ao programa Brasil Seguro. Nesta semana, nosso entrevistado, o professor Samuel Feldberg, um dos maiores especialistas de Oriente Médio no Brasil. Estamos conversando sobre a situação atual do Oriente Médio, buscando raízes históricas, as causas multidimensionais, por assim dizer, políticas, sociais, econômicas, para se compreender a instabilidade presente naquela região e as suas implicações no cenário global e com foco também no Brasil. Samuel, nós estamos aqui, evidentemente que às vezes mesmo focando lá no conflito de Gaza, do Hamas, derivando um pouco para entender a multicausalidade associada e os fenômenos correlatos. Você mencionava agora o Hezbollah. O Hezbollah, se o Hamas é de uma linhagem mais sunita, ligado à Irmandade Muçulmana, o Hezbollah tem uma inspiração ou um procedimento dentro do islamismo chamado de xiita, né? Segue uma outra linha, uma outra corrente, que está mais vinculado aos clérigos que hoje controlam o poder no Irã, na República Teocrática do Irã. Vamos só esclarecer rapidamente para quem está nos assistindo qual é a diferença entre sunitas e xiitas. Talvez a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação. Quando o profeta Muhammad faleceu, ele não deixou... Em que ano? 600 e muitos, tá. da século VII. Da era cristã, tá. Século VII, fim do século VII da era cristã, ele não deixou herdeiros, homens da sua linhagem. E, portanto, para que houvesse um herdeiro da linhagem sanguínea de Maomé, o herdeiro teria que ser derivado da descendência de sua filha Fátima. E quem foi escolhido foi o seu genro, mas a maioria dos líderes muçulmanos daquela época acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser eleito como o mais capaz para governar aquela população e que não obrigatoriamente deveria ser da própria linhagem de Maomé. Essa maioria se denominou de sunitas e aqueles que acreditavam que a linhagem deveria ser direta se denominou xiita e eles se tornaram uma minoria perseguida ao longo dos últimos milênios pela maioria sunita. Tá. E hoje o centro do xiismo é o Irã. É o Irã, é onde está a maior parte da população xiita do mundo. Nós temos alguns núcleos no Afeganistão, que não é Oriente Médio, mas é Ásia Central, no sul do Iraque e no sul do Líbano, principalmente. Na Síria existe uma variante dos xiitas, que são os alauítas, que eram o grupo que estava representado pela família do presidente Assad, que foi deposto no fim do ano passado. Então, bom, a partir do Irã, os teocratas do Irã, os ayatolás, tomam poder em 1979 com um golpe de Estado, depõem o que era então a liderança, o Shah Reza Pahlavi, uma monarquia, o Irã. O Irã é um país muito rico em petróleo. 79, os preços do petróleo estão subindo muito, sobem mais ainda em função desse episódio.
e os ayatollahs tomam o poder. O Irã era uma sociedade secular, moderna, industrializada, urbanizada, revertem isso, impõem a lei islâmica, a Sharia, de uma maneira bastante ortodoxa e firme, e com isso o Irã se fecha em relação ao restante do mundo, em particular ao Ocidente, e pouco a pouco começam a estabelecer conexões com as demais populações xiitas. Você lembrou bem o Iraque, o sul do Iraque, que então era governado por sunitas, né? Então era uma população oprimida. Na Síria, a ligação natural com os alauítas, e também no Líbano, com os contingentes ligados ao que se conformaram no Hezbollah. E estabelecem, nessa disputa geopolítica toda da região, que se chamou de um eixo da resistência, e que por meio do qual fornecem elementos financeiros, militares, de assessoria, tecnológicos, para esses agrupamentos. Incluem aí também, e você explicará para nós um pouco melhor, o Hamas e os Houthis no Iêmen, não é? Esse eixo da resistência procura fustigar Israel a maior parte do tempo e disputar poder também com os países sunitas, em particular a Arábia Saudita. Então nós temos uma disputa ali triangular ou multifatorial, não é isso? Mas o foco principal parece ser Israel. Eles têm essa pretensão de extirpar Israel daquela região. Sim. É certa essa observação? Da mesma forma como o Hamas tem na sua carta de fundação declarado explicitamente que o seu objetivo é eliminar Israel para criar um Estado palestino em todo aquele território, o Irã, desde que foi tomado por esses fundamentalistas islâmicos, eles também têm declarado que o seu objetivo é eliminar a entidade, o que eles chamam de entidade sionista no Oriente Médio. Eles consideram os Estados Unidos o grande Satã e Israel o pequeno Satã, e eles criaram, como você colocou muito bem, o que eles chamaram de um anel de fogo em torno de Israel. Então, para quem quiser depois olhar no mapa, Israel tem ao norte o Líbano, a noroeste a Síria, a leste Jordânia e Arábia Saudita, e ao sul o Egito e a faixa de Gaza. O Irã está longe, está do outro lado do Golfo Pérsico, mas eles conseguiram criar essa estrutura que, apesar de longínqua, recebia suprimentos, treinamento, armamento, através de um corredor que se estabeleceu pelo Iraque, pela Síria, até chegar ao sul do Líbano, com o objetivo declarado de fustigar Israel permanentemente e, em algum momento, eventualmente, eliminar o Estado israelense. E nós vimos um episódio desse cenário justamente durante os últimos 2 anos, quando o Hamas ataca Israel por terra. O Hezbollah, um dia depois, começa a lançar foguetes do Líbano em relação a Israel. Havia uma expectativa muito grande de que forças terrestres, uma força denominada Radwan, que os terroristas do Hezbollah criaram e treinaram e armaram durante décadas para realmente realizar uma invasão terrestre contra o território israelense. Isso obrigou 100 mil israelenses a se retirarem das suas casas na fronteira por temor de sofrer o mesmo que sofreu a população no sul de Israel, e ao longo dos últimos 2 anos foi isso que aconteceu dia após dia, lançamentos de foguetes do sul e do norte. Os Houthis que estão no Iêmen, que também não faz fronteira com Israel. O Iêmen está lá no sul, né? Está lá no sul. No Oceano Índico, lançaram sul da Arábia Saudita. Regularmente foguetes de longo alcance, drones contra o território israelense, tudo isso coordenado pelo Irã e, de certa forma, atendendo às propostas do Irã, que nesse período travou uma guerra direta de 12 dias com Israel. É a primeira vez na história dos 2 países que eles se enfrentam diretamente. O Irã lançou em 2 momentos levas de centenas de foguetes contra o território israelense, que criou uma situação muito peculiar. Você mencionou a oposição dos países sunitas conservadores da região a essas ações do Irã. Na prática, se criou uma aliança
entre os interesses israelenses e os interesses desses países do Golfo, porque os mísseis lançados pelo Irã têm que passar pelo território, pelo espaço aéreo ou da Arábia Saudita ou da Jordânia para atingir o território israelense. E na prática o que aconteceu foi que uma parte desses mísseis foi derrubada pela defesa antiaérea da Arábia Saudita e da Jordânia, não porque eles quisessem defender Israel, mas porque não podiam tolerar que mísseis iranianos invadissem o seu espaço aéreo. E são, para dizer o mínimo, adversários do Irã. Sem dúvida nenhuma, eles são adversários não só ideológicos, mas também são adversários existenciais, porque o objetivo do Irã é expandir essa revolução xiita e, eventualmente, controlar esses países do Golfo, especialmente aqueles muito ricos em reservas de petróleo. E controlar o poder islâmico, cujo centro está em Meca. Exatamente. Se a Casa Real na Arábia Saudita caísse e subisse um regime controlado pelo Irã, eles se tornariam os protetores dos lugares sagrados de Meca e de Medina. É isso que dá o status tão importante ao Reino da Arábia Saudita. Veja, é um ambiente extremamente complexo, né? Nosso telespectador aqui está sendo exposto, eu diria assim, a uma saraivada de informação. Quando fizermos o próximo encontro, vamos colocar um mapa aqui na nossa tela. Isso vai ajudar muito, pessoal, com certeza. Mas é preciso esclarecer, né, Samuel? Porque a imprensa divulga no dia a dia as imagens, ficou por 2 anos mostrando Gaza, e bombardeamentos, explosões e vítimas, e lamentamos tudo isso. Mas o problema é extremamente complexo, o problema é extremamente longínquo, por assim dizer, no tempo. São diversos atores envolvidos, diversos interesses envolvidos. Agora, vamos focar só um pouquinho no Hezbollah, porque você falou do Hamas, foi o Hamas que perpetrou aquele ataque de 7 de outubro, mas o Hezbollah já é muito mais do que apenas um agrupamento contestatório. No Líbano, que é o país em que ele está sediado, ele é um movimento político reconhecido, ele controla a região de território, a gente pode dizer talvez que ele seja 10, 20 vezes mais potente em termos de disponibilidade de recursos do que o Hamas. Sem dúvida, não é só uma questão de disponibilidade de recursos. Para quem olhar para um mapa étnico do Líbano, vai ver que esse grupo xiita está concentrado na região sul, na fronteira com Israel, e aquilo se tornou, na prática, um Estado dentro do Estado, uma área dominada por um grupo terrorista, mas que representava os interesses da população. Porque os xiitas no Líbano, assim como no restante do mundo muçulmano, sempre foram cidadãos de segunda classe, e a partir do surgimento do Hezbollah, eles se tornaram representados por essa organização. Então, uma organização terrorista, mas que, assim como o Hamas, também tinha interesses sociais junto à população. E se o Hamas se tornou o governo de facto em Gaza a partir de 2007, no Líbano, o Hezbollah se tornou o fiel da balança do governo. Durante muito tempo, não houve presidente no Líbano porque o Hezbollah impedia a eleição de um presidente que não atendesse os seus interesses. E como no Líbano nós temos uma situação sectária muito profunda, com cristãos maronitas, muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas e drusos, houve uma tentativa de equilíbrio desses poderes quando o Estado foi criado, e o presidente tem que vir de um segmento, o primeiro-ministro de outro, o chefe do parlamento de outro. E como o Hezbollah impedia que isso fosse implementado, o Líbano ficou na prática sem governo durante muito tempo. Há alguns anos houve uma enorme explosão no porto de Beirute, que o Hezbollah foi acusado de ser o responsável por guardar lá matérias-primas para a produção de explosivos, e a população do Líbano começou a se posicionar contra essa atuação do Hezbollah, e com a derrota que eles sofreram nessa guerra contra Israel ao longo dos últimos 2 anos, isso abriu uma oportunidade para o governo libanês se posicionar
nessas áreas habitadas pelos xiitas. Então, hoje o exército libanês faz incursões nessas áreas, tem um mandato para desarmar o Hezbollah, que é um acordo que já deveria ter sido implementado há mais de 20 anos, e há agora uma esperança da população libanesa de que as coisas vão melhorar, porque esse grupo fundamentalista islâmico começa a perder capacidade de impedir que o Líbano seja governado. Vamos lembrar que o Líbano é um país bastante desenvolvido, com universidades de primeira linha, com cidades maravilhosas, uma população multiétnica, multirreligiosa, mas que é bastante secular no sentido dos hábitos e costumes, na sua maioria, e que por um bom tempo foi considerado até um local de grande estabilidade no Oriente Médio, né? Sim, Beirute era considerada Paris do Oriente Médio. Todos os magnatas do Golfo iam passar suas férias de verão nas praias de Beirute, as férias de inverno esquiando nas montanhas do Monte Líbano. O que aconteceu no Líbano ao longo dos últimos 50 anos, desde que se iniciou a Guerra Civil em 1975, foi uma tragédia sem proporções. E lembrar que o Brasil é destinatário do maior contingente de imigração libanesa do mundo. Calcula-se que haja cerca de 10 milhões de descendentes de libaneses vivendo no Brasil. Mais do que a população do Líbano. Mais do que a população do Líbano. Quer dizer, um país com o qual nós temos excelentes e longínquas relações, né? Esse pessoal veio, principalmente católicos ortodoxos, que vieram, quando da dissolução do Império Otomano, vieram para cá, judeus também, saídos daquela região, e que encontraram no Brasil um país amistoso, um país em que puderam se desenvolver em absoluta harmonia. Judeus, árabes, muçulmanos. E é curioso, você mencionou essas duas vertentes. Quem abandonou o Líbano para criar uma diáspora foram os cristãos ortodoxos e os judeus. Os muçulmanos ficaram lá e, por alguma razão, foram esses dois grupos que emigraram. Então, quando nós olhamos para os problemas que o Líbano enfrenta, nós não podemos deixar de lembrar que um grupo que não era majoritário obrigou, de certa forma, ou foi a causa para uma maciça emigração de grupos étnicos libaneses. Bom, o Brasil agradece isso porque trouxemos quadros muito positivos que fizeram e fazem muito do que é o Brasil moderno, contemporâneo, com a sua laboriosidade, com a sua engenhosidade, com mais que tudo a sua boa vontade, e aqui nós vemos os frutos disso. Mas voltaremos a esse tema, o próximo bloco é um minuto só. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao programa Brasil Seguro. Nesta semana, estamos com Samuel Feldberg, um dos maiores especialistas de Oriente Médio do Brasil, e fazendo uma grande revisão do panorama naquela região do mundo, das relações com o Brasil e dos elementos que levam a uma compreensão melhor dos conflitos em curso lá. Vamos partir dessa premissa, aliás, é uma região de conflituosidade, porque é uma encruzilhada de culturas, de civilizações, de idiomas, enfim. Mas aquelas populações, por grandes períodos, eu diria, elas tendem a conviver, né, a essa ideia da convivência. Não há necessidade de assimilação, nem de integração, mas sim a ideia da convivência. Israel, por exemplo, é uma nação que hoje tem 10 milhões de habitantes, 8 milhões de judeus, salvo engano, mas 2 milhões que não são judeus, são árabes, Exato. são cristãos. Permite essa convivência e esse compartilhamento de espaços e instituições. Isso é importante também, Samuel, porque Israel passou um pouco na mídia, com a questão de Gaza, a ser visto como um país, por assim dizer, militarista, imperialista, opressor, que visa o extermínio das populações minoritárias naquela região, quer tomar Gaza, quer expulsar a população palestina, falou-se até em genocídio dos palestinos. Quando a gente olha para a realidade de Israel, a gente vê outra coisa. A gente vê integração,
a gente vê convivência, a gente vê juízes árabes na Suprema Corte de Israel, a gente vê reitores árabes de grandes universidades de Israel, a gente vê o elemento árabe israelense, com passaporte israelense, não é só aquele sujeito que atravessa ali do território. E como é que se explica isso? Por que que o mundo olha para Israel de um jeito e a realidade de Israel é uma sociedade democrática? É claro que é uma maioria de judeus, é claro que é um predomínio dessa cultura, porque afinal foi um Estado constituído para isso, mas ele não é exclusivista, né? Não, é muito curioso o que acontece nessa percepção de Israel como um país que deveria seguir parâmetros diferentes de todo mundo. Você diz corretamente, a maioria da população é de judeus, porque o Estado de Israel foi o Estado criado como o lar nacional do povo judeu. Mas ninguém diz a maioria dos que vivem na Polônia são poloneses, ou a maioria dos que vivem na Alemanha são alemães. Então, é quase que óbvio que um Estado que representa um grupo nacional vai ter uma maioria daquela população. E em Israel nós temos efetivamente uma minoria árabe, que é tanto muçulmana quanto cristã, que está bastante integrada na sociedade israelense. Eu convido todos que estão nos assistindo a visitar Israel, se vocês eventualmente tiverem um problema de saúde enquanto estiverem fazendo uma visita lá, a probabilidade de vocês serem atendidos por um médico árabe ou um enfermeiro árabe vai ser enorme em relação à maioria da população que vive lá. Na Universidade de Haifa, no norte de Israel, Que é uma das... que você mencionou, que tem uma reitora que é uma árabe cristã de família local, a porcentagem de alunos árabes da universidade é muito maior do que a porcentagem dos árabes na população. E apesar disso, nós temos aqui no Brasil universidades que decidem romper acordos de cooperação técnica e científica com universidades israelenses, utilizando as alegações mais absurdas. Você mencionou o termo genocídio. Genocídio significa a intenção de destruir um grupo étnico ou religioso. Isso foi a acusação que foi feita contra os israelenses que se defenderam dos ataques do 7 de outubro, atacando os terroristas em Gaza, terroristas que utilizaram a população civil como escudos humanos. Se Israel tivesse intenções genocidas, o conflito entre Israel e os palestinos dura praticamente 100 anos. Israel é o país mais poderoso militarmente do Oriente Médio e teria capacidade de sobra para exterminar os palestinos, mas a população palestina vem crescendo exponencialmente ao longo dos últimos 100 anos, inclusive durante os períodos de conflito mais intenso com Israel. Então, as pessoas que usam esses termos estão utilizando um termo propagandístico, estão fazendo panfletagem, e, infelizmente, uma esquerda que hoje está associando Israel à ideia do colonialismo branco, está usando esses argumentos de forma totalmente absurda. Então, eu convido a todos a se aprofundarem nos fatos, verificarem o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, e desarmar essa bomba de antissemitismo que foi criada ao longo de 2 anos, basicamente porque Israel é o elemento mais forte que consegue defender a sua população de grupos terroristas que têm por objetivo simplesmente eliminar a população civil israelense. Você mora parte do tempo em Israel. Como é que você se sente lá, em termos de segurança, em termos de... Olha, eu sempre brinco com os meus amigos que me perguntam se eu não tenho medo de ir para Israel. Eu digo que eu tenho medo de voltar para o Brasil, porque em Israel, se as crianças andam na rua falando no telefone celular, não tem absolutamente nenhum problema de crime. Obviamente, se há um ataque terrorista e você está no lugar errado na hora errada, isso pode ser tão perigoso quanto ser vítima de uma bala perdida numa comunidade do Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista da segurança global,
ela é maior do que, eu diria, na maior parte dos países ocidentais. Obviamente, esse episódio dos últimos 2 anos de uma guerra de grandes proporções, com mísseis sendo lançados contra o território israelense, criou uma sensação de insegurança, mas tem que ser levado em conta também que o governo e o Estado estão preocupados com a segurança da população. Em Israel existem refúgios contra ataques de foguetes lançados contra o território israelense, onde a população pode se refugiar. Os prédios novos que são construídos, eles todos têm uma torre de concreto armado com um quarto seguro nessa torre, então as pessoas não têm que sair das suas casas para ir para os refúgios, elas podem se abrigar nessa torre que tem um quarto em cada apartamento. E se nós compararmos o que aconteceu em Israel com o que aconteceu na faixa de Gaza, uma das alegações sempre tem sido: olha para o número de civis mortos na faixa de Gaza comparado com o número de civis mortos em Israel. É verdade que essa guerra, como todas as guerras, produz uma tragédia para a população civil, mas de onde vem essa diferença? Essa diferença não vem do fato de que Israel ataca civis indiscriminadamente. Essa diferença vem do fato de que Israel criou toda uma estrutura de defesa para proteger a sua população civil, enquanto que os terroristas na faixa de Gaza utilizaram a população civil para sua própria defesa. Os terroristas em Gaza se instalaram nos túneis que eles construíram e ficaram lá protegidos enquanto as Forças Armadas israelenses tentaram destruí-los e deixaram a população civil à mercê de qualquer ataque, colocaram em centros de comando e lançadores de foguetes em escolas, em mesquitas, em hospitais. É daí que vem essa diferença e não de uma tentativa israelense de atingir deliberadamente a população civil. Isso nunca aconteceu. Calcula-se 800 quilômetros de túneis, eles Exato. ainda não foram totalmente extirpados, ainda há remanescentes efetivos do Hamas dentro desses túneis. Esses túneis têm conexões com edifícios, porque eles não saem no meio da rua, né? Saem em instituições, escolas, igrejas, enfim, onde for mais dissimulado. Quartos de crianças em toda a faixa de Gaza, embaixo das camas das crianças, tinham entrada para um túnel. Então, quem é que pode conceber que um terrorista vai usar uma criança como um escudo humano? Isso é o que reflete o valor que os terroristas palestinos dão à vida da população civil. Isso está tudo documentado, inclusive os expedientes de achaque, de coerção à população civil para que permanecesse ali cumprindo esse papel de escudo humano. Não só isso, a ajuda humanitária que entrou na faixa de Gaza ao longo desse período foi, na maior parte dos casos, tomada pelo Hamas, que depois vendia esses elementos para alimentar a população. Bom, estamos chegando ao final do programa. Como é que você vê a situação atual? Haverá um caminho para uma pacificação efetiva? Hoje nós estamos com cessar-fogo, mas ainda com escaramuças, ainda ocorrem episódios, mas há todo um plano de retirada das tropas israelenses para um perímetro e depois a presença de uma tropa multilateral, neutra, desarmamento do Hamas e reconstrução de Gaza. Exato. É possível que isso aconteça? Tudo é possível, depende do que vai acontecer nas primeiras etapas, porque isso que você mencionou é um processo que tem etapas subsequentes. Então, num primeiro momento, as tropas israelenses ainda estão criando uma zona de proteção na faixa de Gaza para impedir qualquer novo ataque dos elementos que ainda subsistem do Hamas e que poderiam representar uma ameaça. Então, primeiramente, tem que haver um desarmamento total do grupo terrorista que se propõe a atacar o território israelense. Na sequência, seria criada uma força internacional que talvez tenha soldados egípcios, soldados sauditas, dos Emirados Árabes. A pergunta também é que soldados vão se propor a se tornar alvos de terroristas do Hamas para garantir que a faixa de Gaza seja desmilitarizada. E depois disso, a criação de um governo tecnocrático que possa melhorar a condição de vida da população
da faixa, obviamente, uma parcela significativa dessa população simplesmente quer ter uma condição de vida melhor, quer sobreviver, quer dar um futuro melhor para os seus filhos. Mas enquanto as lideranças se propõem a se engajar num conflito de destruição de um estado vizinho e utilizar essa população como um instrumento, isso provavelmente não vai ser possível. E o curioso é como os países da própria região reconhecem esse dilema. Nenhum dos países da região está interessado em receber terroristas do Hamas que eventualmente se retirem da faixa de Gaza. Nós temos vários episódios de grupos como esse que estão em trânsito porque não tem onde ser recebidos. Terroristas não são bem-vindos em lugar nenhum. A não ser na penitenciária, né? Nas prisões. O problema é que, naturalmente, eles estão ali encurralados hoje, perderam muito da sua capacidade, perderam muito do seu efetivo, uma boa quantidade desses terroristas foi eliminada, as lideranças principais quase todas eliminadas, eles não têm para onde ir. E também não tem como sair dali e nem para onde ir, porque ninguém os quer. O Egito, que faz fronteira com a faixa de Gaza, não tem absolutamente nenhum interesse em permitir que nem os terroristas e nem uma parcela dessa população se instale no seu território. O grande avanço, Samuel, foi a devolução dos reféns vivos. Sim. E o paulatino, não sei se já se concluíram, a paulatina entrega e reconhecimento dos restos mortais dos reféns que perderam a vida no cativeiro. Faltam 2 ainda que o Hamas alega que está procurando e não conseguiu encontrar. Os restos mortais, só 2 reféns. E 2 reféns ainda. Quer dizer, e essa era a principal tarefa que tinha que ser concluída, né? O resgate dos reféns ainda vivos e o justo encaminhamento dos restos mortais daqueles que perderam a vida nesse lamentável episódio. Os objetivos declarados do governo de Israel como reação aos ataques do 7 de outubro eram derrotar o Hamas, garantir que fosse eliminada qualquer possibilidade de um novo ataque desse tipo e o retorno dos reféns ao território israelense por obra dessa ação. A maioria deles retornou vivo e os corpos daqueles que foram trazidos para um sepultamento digno em Israel também atenderam às expectativas das famílias. Esperemos que os últimos 2 ainda sejam encontrados. Se Deus quiser. Samuel, fechando aqui nossa observação, você mencionou o Egito, que faz fronteira com a faixa de Gaza, que é um país de 110 milhões de habitantes, é a maior população árabe, né? E quero deixar uma coisa bem clara: a enorme maioria das populações israelenses, árabes, muçulmanas, judias, cristãs, católicas daquela parte do mundo querem levar uma vida normal. Querem conduzir os seus negócios, querem cuidar das suas famílias, querem ver os seus filhos crescerem, prosperarem. A imensa maioria quer isso. E às vezes não importa o governo, o governante, querem ter tranquilidade, segurança, paz, um futuro, um presente bom e um futuro melhor ainda. É isso que todo mundo quer. Infelizmente, elementos políticos, elementos econômicos, mas acho que tudo, ideologias, parecem ainda persistir na região. Sim. São os radicais que se opõem a tudo isso que você colocou muito bem, e nós temos exemplos muito claros de convivência pacífica. O Egito assinou um acordo de paz com Israel em 1979, a Jordânia assinou um acordo de paz com Israel em 1994, os países do Golfo se uniram para assinar com Israel os chamados Acordos de Abraão em 2020. Se fala agora de uma ampliação desses acordos. Então, não faltam possibilidades de convivência e de colaboração entre os países da região. Isso vai acontecer. Inshallah, se diz em árabe. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bom. Samuel, muito obrigado pela tua presença aqui no Brasil Seguro. Foi muito esclarecedor. É uma conversa que tenho certeza encantou a plateia e que certamente saiu muito mais bem informada dos eventos no Oriente Médio. Foi um prazer, obrigado pelo convite. Obrigado a você que nos acompanhou no Brasil Seguro desta semana. Até a próxima.